Fala, gente, seja muito bem-vindo nesse vídeo. Me chamo Lázaro Queiroz, fundador aqui deste canal, O Segredo do Negócio. Hoje quero contar um pouquinho da minha história para vocês, como foi difícil no começo, tá? Não quero dividir essa história aí em três partes, né? O meu começo, o meu recomeço, né? Porque eu dei uma parada depois que eu comecei, e o meu virada de chave, a minha virada de chave, como que foi essa história aí, né? Para vocês. Bom, vamos lá. O meu começo, né, ele foi planejado, ou seja, eu fiz meu curso de barbearia, né, para quem conhece a minha história, eu já contei aí algumas vezes, mas hoje eu vou focar mais nas dificuldades que eu tive. Então, como a gente trabalhava de carteira assinada antes, né, eu precisei de me planejar, porque eu tinha uma dependência, né, um salário ali de R$ 2.000, eu tinha um salário de R$ 2.500, de R$ 2.800 a R$ 3.000 que eu tirava na época, né? E para mim poder sair de um serviço desse para vir para a barbearia para trabalhar sozinho, na minha cabeça eu tinha certeza que eu não conseguiria, né, arcar com as minhas contas, principalmente pelo meu negócio estar começando, né? Então o que eu fiz? Me planejei, comecei a fazer meu curso, né? Comecei a trabalhar, abri minha barbearia pequena na época, é, e não fui trabalhar direto nela. Fiquei uns 7 meses ali, né, trabalhando depois dos horários, né, trabalhando das 6 até as 10 da noite na barbearia, né? Lembrando que essa barbearia era uma barbearia extremamente pequena, né? Cabia 2 cadeiras só e eu trabalhava lá, o aluguel era bem barato, então dava para poder manter. Na época o meu aluguel era R$ 350, né? Então era um aluguel que dava para poder pagar mesmo com pouca produção. Então eu trabalhava das 6 da tarde até as 10 da noite. E o primeiro mês eu tirei ali 400, se eu não estou enganado, vou ver se eu vejo essa anotação para ver se eu consigo botar aqui para vocês. Mas eu só sei que foi uma média de 300 e poucos reais no primeiro mês, depois 552, depois 800 e poucos reais. E lembro que ali pelos 5 meses, mais ou menos 6 meses, eu estava ali tirando 1.000 e poucos reais. Foi aí que eu resolvi sair da pedreira de granito que eu trabalhava, né, para me poder montar o meu próprio negócio, montar a minha própria barbearia de uma forma maior, né? Só que nesse período que eu, né, me planejei tudo direitinho, me planejei a fazer um acordo na empresa para me receber meu seguro de emprego, eu tinha a grana da rescisão, então mais ou menos eu tinha ali quase um ano de contas pagas, ou seja, o valor que eu tinha, que era em torno de uns R$ 12.000, e a minha despesa mensal ela era de 2.000, então, ou seja, eu tinha ali 6 meses de contas pagas para fazer o meu negócio render, né, para fazer eu viver da barbearia. Então isso é você fazer um planejamento. E lembrando, por mais que eu tinha esse dinheiro, a minha barbearia ela foi montada extremamente simples, né, ou seja, para eu ter caixa para sustentar a minha família enquanto a minha barbearia não desse retorno. Só que aí veio a segunda parte aqui, que foi a minha separação com a minha esposa, e eu ter que mudar de cidade, e ter o abalo emocional, né? E dentro dessa situação, eu fiquei recebendo meu seguro de emprego, que só tinha apenas um mês que tinha saído da empresa, e tinha um mês que eu tinha mudado a barbearia de lugar para mim poder trabalhar na época do lado da minha esposa, e ela com o salão, eu com a barbearia. Isso foi um choque para mim, que eu precisei de mudar de cidade, fechar a barbearia que eu tinha montado, e aí veio aquela indecisão na cabeça, né? Eu continuo com barbearia ou eu volto para a profissão que eu tinha antes, que era operador de fio diamantado, né? Então isso para mim ali foi muito decisivo. Eu quase desisti de barbearia, não porque eu não gostava, mas sim por causa da minha situação, né? Então, mas graças a Deus eu resolvi recomeçar. Ali foi o meu recomeço, e um recomeço totalmente diferente, porque ali agora eu tinha, vamos dizer assim, eu tinha dinheiro, né? Eu tinha vendido a minha casa, mas estava numa vida ainda atribulada de gasto, de farra e tudo mais. E lembro que a barbearia, eu ganhava dinheiro na barbearia, mas eu não dependia da barbearia para poder viver. E isso me fazia gastar, regueria, né? Não administrar bem meu dinheiro.
E, e lembro que quando eu fui realmente ter uma virada de chave na barbearia, foi quando eu resolvi abrir essa barbearia. Eu já tinha torrado bastante dinheiro, eu já estava lá na minha conta apenas com R$ 5.000 na época e tinha uma despesa mensal de em torno de 2.000 e poucos reais, porque esses 2.000 e poucos reais é o aluguel daqui, mais a energia, mais a minha sobrevivência, que era como que eu ia comer essas coisas. Então tinha ali gastar mais ou menos 2.000 e tinha 2.000 e 5.500. Então isso tinha 2 meses ali para poder fazer o negócio dar certo. E graças a Deus, né, trabalhando, morando e trabalhando no mesmo negócio, no meu negócio, das 6 da manhã até as 10 da noite. Esse era o horário que eu abria a barbearia, das 6 da manhã até as 10 da noite, para fazer o negócio dar certo. E de lá para cá, graças a Deus, as coisas foram acontecendo. E o que eu aprendi nesse caminho? Eu aprendi na metade do caminho que comecei a botar gente para trabalhar comigo, mas eu não sabia de gestão da forma que eu sei hoje, né? Então a gente tomou muito prejuízo, pagando comissão errada, trabalhando, não vendo o dinheiro. Então por isso a necessidade de você se planejar direitinho, né? E aí a minha falta de conhecimento é o que mais me fez tomar prejuízo. Por isso que hoje eu tenho um desejo enorme de passar conhecimento para vocês aqui, de ter esse canal para a gente poder ajudar quem está começando, né, na barbearia, a fazer da forma correta. Busca primeiro conhecimento, depois você aplica, para você evitar sofrimentos e evitar ter até vontade de desistir, porque não vê as coisas acontecer. Então, você ter essa informação antes de você fazer, vai fazer total diferença para você, né? Então, depois de tomar bastante prejuízo, eu resolvi buscar conhecimento e hoje a gente está numa nova fase. Então, a gente está numa fase em que a gente já passou pelo período de equipe, a gente já consegue, né, trabalhar nossa equipe, formar nossa equipe, administrar a equipe, né? E hoje a gente parte para uma segunda e uma terceira, quarta barbearia com a estruturação que a gente aprendeu nesses últimos tempos. Então, conhecimento é a chave, né? Ou seja, é a virada de chave que você pode ter, é adquirir conhecimento. Tanto antes de você começar, como depois que você já começou, né? E precisa progredir e às vezes não está vendo sucesso nesse negócio, beleza? Mas se inscreve aí no canal, persiste, não desiste que vai dar certo, beleza?